Olá pessoal, vamos lá, nossa aula 14, penúltima aula do curso, Introdução às redes neurais e o Perceptron, ou o modelo Perceptron. E por que só uma introdução às redes neurais? Porque é uma área gigante, principalmente nos dias atuais. Então, se a gente pegar um livro lá de 1994, do Simon Hayek, lá, que é um dos livros bases da área, onde não se tinham tantos modelos ainda quanto se tem hoje a respeito de redes neurais. Já era um livro bem grandinho, eu diria aí, chutaria aí pelo menos umas 600 páginas. Então não tem como passar todo o conteúdo de redes neurais. Tá? Não tem sequer como passar, vamos dizer assim, fazendo cálculos na mão, tá? Um modelo multilayer perceptron, que seria o tradicionalzinho hoje, que seria até inclusive o que está ilustrado aqui. Tá? Então, qual que é a ideia da aula de introdução às redes neurais? Né? Mostrar para vocês o que é uma rede neural, qual que é o funcionamento. Lá para o final vou deixar algumas arquiteturas, otimizadores, etc. Vou mostrando alguns conceitos que existem, tá? Mas a gente vai trabalhar com alguns conceitos, tá? E fazer as continhas para ver como que é feito na mão, utilizando esse modelinho aqui, que é o modelo Perceptron, que é como se fosse um neurônio, tá? Inclusive esse neurônio igual àquele modelo de neurônio lá, se vocês lembrarem da aula de História da Inteligência Artificial, lá de 1948, se eu não estou enganado, do McCulloch and Pitts, tá? Ele começou com essa história do modelo matemático de neurônio, tá? Então é o Perceptron, na época chamado de McCulloch and Pitts. Depois implementaram computacionalmente aquele modelo matemático e deram o nome de Perceptron. Tá? Então a gente vai ver, aprender como que funciona esse Perceptron, que é muito bonzinho, por sinal, tá? Para fazer regressão linear. Ele funciona tão bem quanto métodos mais sofisticados. Para alguns problemas de aprendizado que a gente vai ver, ele funciona muito bem, tá? Só que não funciona bem para todos os casos gerais, que a gente vai ver onde que ele pode falhar. Mas é um modelo que a gente consegue fazer tudo na mão, fazer os cálculozinhos, ver como que ele está aprendendo. E é uma bela introdução para as redes neurais, para vocês verem como que as redes neurais funcionam. Tá? Então é como se a gente estivesse aprendendo como funciona um neurôniozinho desse daqui. Tá? Já vai dar um certo trabalhinho para a gente fazer as contas só para ele, então você imagina para fazer para vários neurônios, tá? Seria impossível fazer isso sequer, acho que em 2, 3 aulas fazendo essas contas na mão, tá? Então a ideia é essa, tá? E vamos dar início na aula de introdução às redes neurais, tá? A ideia, a princípio, tá, das redes neurais, se você fala com redes neurais, muita gente já deve estar relacionando ao cérebro humano, tá? E várias das características do cérebro humano, tá? Não estão presentes naturalmente nos computadores, tá? Como no paralelismo massivo, tá? Ou seja, você tem milhares de processamentos de coisas diferentes sendo relacionadas ao mesmo tempo. Então você consegue dirigir, prestar atenção no trânsito, ouvir, captar sinais sonoros para ver se vai dar alguma merda. Você está na visão, você está vendo de rabo de olho no WhatsApp, você está sentindo ali se o carro está tremendo, está fazendo alguma vibração um pouco estranha para indicar um problema. Ou seja, ao mesmo tempo, tá, você está processando diversos sinais externos por meio dos seus sensores, né, do olfato, do tato, da visão e etc. E várias coisas que estão rodando ao mesmo tempo que você está pensando o que você vai fazer, o que você tem que estudar e etc. Ao mesmo tempo na sua cabeça. Tá? Isso caracteriza também computação distribuída. Tá? O nosso cérebro ele é capaz de aprender, ou seja, a gente viu como implementar algoritmos de aprendizado, isso naturalmente não está presente nos computadores. Tá? A habilidade de generalização, que é isso que a gente vem tentando fazer com os algoritmos de aprendizado de máquina, né? A gente dá os exemplos, fazem eles aprender com os conceitos, com esses exemplos, né? O que seriam os conceitos, de forma que se aparecer um exemplo ali semelhante, não precisa ser igual, né? Igual a gente não quer isso, mas um exemplo ali parecido com o que tem na base de dados, ele vai saber classificar. Adaptabilidade, ou se... e nesse conceito de generalização, né? Então, por exemplo, se eu estou apresentando
várias faquinhas, vários garfos, se apresentar um garfo diferente, por exemplo, para ele, ele vai saber reconhecer dado que ele aprendeu com os outros garfos, né? Então essa seria a habilidade de generalização. A adaptabilidade, ou seja, se eu tenho um conceito, eu tenho uma forma de agir, etc. Conforme o ambiente vai me dando estímulos diferentes, eu vou me adaptando a esse ambiente, tá? Então, vamos pensar num caso politicamente correto. Às vezes, se você está num vestiário lá, cheio de homem, falando um monte de besteira, você vai para um outro ambiente e você começa a falar as mesmas besteiras que você fala no outro lugar, você vai começar a tomar algumas repreensões, ao longo do tempo você vai adaptando, aprendendo, né, que aquilo que você fala naquele ambiente não é correto, ou mesmo mudando sua forma de pensar. Tá? Tolerante a falhas, tá? Ou seja, não sei se vocês já viram, né, não é todos os casos, mas enfim, se você fizer um pequeno dano no cérebro, se o cérebro continua funcionando, tem gente que inclusive tem uma bala atravessada, alojada no cérebro e continua funcionando normalmente, né? Então essa seria a questão da tolerância à falha. Isso que a gente não tem de fato, né? Baixo consumo de energia. O cérebro, com esse processamento muito potente que ele tem, ele ainda consome baixa energia, tá? Mas ele consome energia. Pensa, quando você está estudando muito, você acaba comendo mais ou tendo mais fome quando você está estudando pouco, tá? Bom, algumas dessas características, tá, a gente consegue até implementá-las computacionalmente, né? Por exemplo, o paralelismo não tão massivo, que até hoje a computação paralela é implementável, facilmente implementado, mas a gente não tem com tanta frequência, porque a gente precisa de muitos mais recursos para implementar isso daí. A habilidade de aprendizado, generalização, adaptabilidade, tudo isso daqui a gente tem, tá? Tolerância a falhas, se a gente está num sistema distribuído, bem programadinho, bem feitinho, ele é tolerante a falhas, tá? Só o baixo consumo de energia aqui que a gente consegue resolver muito bem até hoje, tá? Mas vamos lá. A ideia então da rede neural artificial, né? Nunca se esqueçam do nome artificial no nome do meio, é tentar então simular, tá, essas características do cérebro de uma forma, um modelo computacional, tá? Para a gente poder ter, vamos dizer assim, ou simular todo aquele poder do cérebro, tá? Tentar simular como que o cérebro aprende, tá? No computador. Aí, novamente, vamos àquela história, voltar à parte da história da inteligência artificial, né? É difícil, tá? Como que eu vou modelar, saber exatamente todos os mecanismos, os gatilhos, etc., o subconsciente, e dela que te faz aprender de uma determinada maneira. E cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Tanto é que tem os superdotados, que eles têm alguns gatilhos para fazer eles decorarem, para fazer o cálculo mais rápido, e etc. Isso é inerente de cada pessoa, é muito difícil você generalizar isso daí, tá? Então, apesar de muitas tentativas até os dias atuais de fazer um algoritmo lá que tenta simular exatamente como o cérebro humano tenta aprender, que já barra na dificuldade como o cérebro aprende, mas vamos lá, a parte química, a parte elétrica e etc., isso daí é passível de extração de conhecimento, né? Ou seja, o pessoal já sabe como que funciona as neurosinapses, que são os estímulos que passam de neurônio para neurônio, elétrico, químico e etc. Como que tem o postulado de Hebes, que conforme você vai estimulando o neurônio, esse fluxo elétrico ele vai passando mais rápido, você consegue fazer um movimento mais rápido, você consegue recuperar uma memória de maneira mais rápida, enfim. Toda essa parte da neurociência, tá? Ela é bem conhecida, como que funciona a passagem, ou como que funciona, vamos dizer assim, como que você puxa uma memória, como que você faz um raciocínio, o que acontece no neurônio quando você começa a estimulá-lo repetidamente ou frequentemente, tudo isso já é conhecido. Mas como que dado aquele pulso elétrico e etc., o neurônio começa a aprender, vamos dizer assim, de maneira genérica para qualquer tipo de pessoa, isso ainda não é muito bem fundamentado, tá? Então, hoje em dia, o que acontece, né?
existem essas redes neurais artificiais. Há tentativas, né, de tentar fazer essas redes parecidas com o cérebro humano, mas ainda assim modelos, tá, que tentam se aproximar dessas redes neurais, mas são modelos matemáticos, tá? Eles acabam funcionando melhor na prática do que esses que tentam ser modelos biológicos. Tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é justamente o modelo matemático, como eu falei para você, do McCullum em Pitts, o que é o perceptron. Tá? Então, a gente vai ver que dentro dele é puro cálculo matemático e funções matemáticas que estão sendo executadas por trás ou por debaixo dos panos. E até hoje isso persiste, é isso que é o estado da arte em termos de performance de classificação. Tá? Bom, esse processamento está nas redes neurais, então, como eu falo, vou pegar a figurinha aqui, ele vai sendo feito de passagem, tá, de estímulos de camada para camada de neurônio. Então, esses neurônios dessas camadas, eles vão enviar estímulos para os neurônios das camadas posteriores, que vão enviar estímulos para os neurônios das camadas posteriores, e assim por diante, até chegar nessa camada que a gente chama de camada de saída, onde está a resposta da minha rede neural. Então, a gente vai ter uma camada de entrada, que é onde, por exemplo, eu vou apresentar o exemplo que eu quero classificar, falo, opa, classifica essa imagem aqui para mim, tá? E aqui vamos supor que eu tenho a saída gato, cachorro e leão, tá? Então, se for gato, ele vai estimular esse neurônio aqui, ou esse neurônio vai ser mais estimulado no final do processo do que os demais. Se for cachorro, supondo que esse é o neurônio do cachorro, ele vai ser mais estimulado que os demais e assim por diante. Tá? Então, a ideia é essa passagem aí de estímulos que a gente chama, né, que são, na verdade, são valores numéricos, tá? De camada para camada de neurônio. Tá? Bom, as redes neurais, tá, elas estão presentes basicamente como algoritmo de aprendizado, qualquer área, né, do aprendizado de máquina, portanto, é passível da aplicação de uma rede neural, tá? Uma vez que essa rede neural ela pode ser utilizada para classificação, ela pode ser utilizada, tem arquiteturas de redes neurais para agrupamento e tem arquiteturas de redes neurais para regressão. Tá? Então, só a análise de associação que eu não vi com redes neurais ainda, que seria uma outra tarefa descritiva, né, daquelas que a gente viu, mas do resto, classificação, regressão, clustering, se encaixar o ranking também, né, que é uma espécie de tarefa preditiva, eu relaciono um pouco mais com uma mistura de regressão com classificação, tá? Tudo isso é passível de ser feito com redes neurais. Então, deixei alguns exemplos, né? Classificação, reconhecimento de padrões, evocação de memória, tá? No sentido de você dar um exemplo parecido, tipo, se eu aprendi os dígitos, se eu der um tudo zoado, ele consegue recuperar o 1 perfeitinho para mim, tá? Regressão, previsão de valores numéricos, tá? Otimização, na verdade, tudo que roda por trás das redes neurais é um algoritmo de otimização, tá? E a gente vai ver como é possível ser feito regressão também, encontrar os melhores valores, tá? Para várias variáveis equivale a um problema de regressão, tá? Ou pode equivaler a um problema de regressão. Filtragem de ruídos, tá? Isso daqui é muito utilizado na área de engenharia elétrica, também que chega um sinal tudo ruidoso, você deixa o sinal, vamos dizer assim, decodifica o sinal, tá? Então, não só na área da computação, como em outras áreas é muito aplicado o conceito de redes neurais, tá? Existem várias famílias, vamos dizer assim, que a gente chama de arquitetura, porque dentro de uma arquitetura ainda tem várias arquiteturas, né? Vou chamar de vocês vão encontrar bastante por arquitetura ou por família na internet, tá? Mas existem várias famílias, eu vou deixar isso nesse mais sobre redes neurais aqui, tá? Inclusive eu vou mostrando para vocês graficamente os diferentes desenhos, tá? Mas só para saber que não existe só isso daqui, que a gente tem como redes neurais ou desenhos parecidos com isso, tá? Tem coisas completamente diferentes, mas que ainda assim vão fazer o mesmo uso do processo de aprendizado que a gente vai ver e vão fazer uso de neurônios em algum momento também. Podem fazer uso de neurônios em algum momento. Tá? Então, nessa aula a gente vai ver uma família específica, tá? Que é a família do perceptron, tá?
ou a família, no caso aqui um perceptron simples, tá? Ou uma camada de perceptron, que é muito fácil a gente generalizar isso, e o perceptron de múltiplas camadas, que é chamado de multilayer perceptron, que é o que vocês vão encontrar bastante em termos de implementação no ECA, no sklearn, e em outros lugares, também outras bibliotecas que vocês vierem a utilizar. Tá? Bom, vale ressaltar também que eu estou passando aqui, deixa eu passar. Tá vendo que essa figurinha que eu estou mostrando aqui, tá? Ela tem uma série de camadinhas de redes neurais, tá? Essas camadas, elas são muito específicas com relação à sua função na rede, que é o seguinte, ó. A gente tem aqui a camada de entrada, tá? Que eu falei para vocês que é onde o exemplo que eu quero submeter para minha rede neural, seja para classificar esse exemplo, seja para treinar a minha rede neural, que eu vou ter que apresentar exemplos na rede para treinar também, tá? Eles vão ser inseridos nessa camada aqui, em que cada um desses xizinhos aqui, tá? Ele vai corresponder a um valor do atributo do exemplo, tá? Então tem o primeiro atributo, segundo atributo, terceiro atributo, quarto atributo e assim por diante, tá? Então aqueles valores dos atributos eu vou inserindo aqui na minha rede, tá? No final da minha rede eu tenho a camada de saída, tá? Que é onde eu vou dar a resposta da rede, tá? Então apresentei um exemplo, seja para treinar, seja para classificar depois de treinado, tá? Então aqui eu vou dar a resposta da minha rede. Então se eu tenho um problema aqui, eu ilustrei um problema multiclasse, ou seja, eu tenho várias classes aqui no meu problema. Então se eu tenho notícias para classificar esporte, economia, religião, etc., cotidiano, país, internacional, eu teria um neurônio para cada um desses caras aqui. E o ideal, vamos dizer assim, é que o neurônio correspondente à classe, então vamos pensar que esse daqui é de esporte. A hora que eu submeter um texto de esporte aqui, esse neurônio no final vai ser o neurônio mais forte, mais ativo, mais estimulado da minha rede. Tá? Então a função dessa camada de saída aqui é justamente dar resposta, tá? Do que a rede classificou aqui, seja no seu treinamento, aí tipo, tá respondendo errado, beleza, né? Vamos ajustar essa rede para ela responder certo. Ou seja, falar, ó, já tem uma rede que está respondendo certo, já foi treinado no dia, então agora eu quero usar ela para classificar novos exemplos. Então aqui a gente vai vai utilizar essa saída da rede para classificação dos novos exemplos, tá? E aqui eu tenho as camadas intermediárias, tá? Que esse é um modelo aqui de multilayer perceptor, ou seja, eu tenho vários neurôniozinhos simples aqui conectados em várias camadas, tá? Aqui que a gente vai ter boa parte, vamos dizer assim, do aprendizado da minha rede neural. A gente já vai ver o que esse aprendizado, o que a rede está aprendendo no final das contas, tá? Mas o que eu queria mostrar a princípio, antes da gente ver como que é o aprendizado, etc., é que tudo isso daqui, número de camadas, quantos neurônios que eu vou colocar em cada camada, etc., isso é uma decisão de projeto, ou seja, você que vai utilizar a sua rede neural, você que vai especificar esses valores aqui, tá? Em geral, já tem algumas arquiteturas muito famosas, que existem competições de mineração de dados, de aprendizado de máquina, de classificação de imagens, se você está usando essa rede neural para classificar uma imagem, que já dão alguns valores aqui das arquiteturas que eles utilizaram que você pode tomar como base, tá? Mas, a priori, vamos dizer, estou começando agora, estou meio cego aqui, não sei por onde começar, você vai ter que fazer que nem um KNN, você vai ter que começar a testar alguns valores, tá? Dependendo da complexidade do seu problema, é óbvio, você não precisa colocar, tipo, eu tenho um problema da íris, tá? Tem um problema do jogar ou não jogar tênis, tá? Obviamente que o problema não é tão complexo para você for colocar 25 mil camadas com 50 mil neurônios cada camada, a gente vai ver que não é preciso tudo isso quando a gente vê com o aprendizado da rede, tá? Mas, de qualquer forma, não existe um número mágico para isso. Tá? Você pode ter até um guia devido à complexidade do seu problema, você pode ter um guia devido a outras soluções da sua literatura, mas isso não vai garantir que você vai obter o seu resultado ótimo. Tá? Portanto, o número de neurônios que você vai colocar na sua rede, camadas, etc., isso vai impactar o aprendizado, assim como alguns outros componentes que a gente vai ver. No final, tá, da aula,
eu vou deixar um negocinho chamado de Playground do Google, que a gente vai testar essa rede neural aí para diversos problemas, com diversas complexidades, e a gente vai ver o que está acontecendo de maneira gráfica com a rede neural. Tá? Aqui eu parei, tá? Bom, então, o que eu queria dizer com tudo aquilo ali, tá? É justamente que a maneira como a gente vai definir uma rede neural, a arquitetura da rede neural, número de neurônios, camadas e etc., tá? Elas desempenham um papel fundamental na rede, assim como a codificação do problema. Tá? O que é a codificação do problema? É como que eu passo um problema do mundo real para o mundo computacional. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com a base Iris, com a base Weather, etc. Né? Elas já vêm todas bonitinhas lá, com atributos, valores de atributos, etc. Vamos supor que eu queira pegar essa rede neural aí para classificar imagens. E aí, o que eu vou utilizar de atributo ali para a minha imagem? Qual que é o valor do atributo? Se for só o valor do pixel, por exemplo, eu tô lascado, né? Porque mesmo que eu tenha dois aviões nas imagens, se um avião está para o lado de esquerdo ou um avião está para o lado direito, tá? Eu vou ter pixels diferentes, ele vai julgar aquilo ali como sendo coisas diferentes. Não seria uma boa escolha. Aí eu vou pegar pelo histograma de cores, contar quantas cores laranja, quantas cores azuis e etc. tem no meu problema. Aí vamos lembrar da aula de similaridade que eu apresentava uma pessoa e um cachorro com as mesmas cores ou com o mesmo esquema de cores, que pareciam até muito parecidos, mas eram conceitos diferentes. Tá? Também não seria uma boa solução. Então, a gente não vai ter processamento de imagens aqui, vai ter em tópicos de inteligência artificial. Mas enfim, o que eu quero dizer é que é importante você fazer essas escolhas de codificação para o sucesso da rede neural, não só para a rede neural, como para qualquer outro algoritmo de aprendizado de máquina. Tá? Bom, começando aqui só para a gente entender como que funciona o neurônio em si, tá? Porque a hora que a gente for para a rede neural, a gente vai acabar utilizando os mesmos conceitos. Tá? Então aqui a gente tem o dendrito, tá? Essa parte mais gordinha aqui, tá? Que a parte gordinha é o corpo celular, mas o dendrito ele está ligado a esta área mais gordinha, certo? Perceba que ele possui uma série de ramificações, né? E nessas ramificações aqui é que chegam estímulos de outros neurônios que estarão conectados com esse neurônio aqui, certo? Então os estímulos vão chegar aqui pelos dendritos. O corpo celular ele vai processar essa informação, esse estímulo elétrico, tá? E vai decidir se ele passa ou não esse estímulo elétrico adiante, ou ele pode ponderar esse estímulo elétrico, tá? Passar com a mesma força que ele chegou, diminuir a força, enfim, tá? Vai ter um processamento aqui nesse corpo celular que vai, vamos dizer assim, controlar a passagem do estímulo, tá? Daqui para frente. Tá? Se lembrando que esse estímulo aqui tem conexões que podem ser biológicas ou elétricas. Tá? Normalmente, para fazer essa explicação, a gente considera o estímulo elétrico, que a gente chama de spike. Tá? Então, como se estivesse chegando sinais elétricos, ele vai processar esse sinal elétrico e vai decidir se ele vai passar para frente ou não. Tá? E aí, para passar essa informação para frente, a gente vai ter o axônio. Tá? Então, ele que propaga esta informação processada, e perceba que aqui tem uma série de outras ramificações, tá? Que vão estar conectados aos dendritos de outros neurônios. Tá? E essa passagem, tá? Desse spike aqui, dessa formação elétrica de um neurônio para outro neurônio é chamado de neurosinapse. Onde é que está aqui? Tá? Sinapse ou neurosinapse. Tá? Então, isso é feito por meio de neurotransmissores. Como eu falei, neurotransmissores pode ser elétrico ou químico. Tá? A gente vai considerar aqui, por facilidade de explicação, sinais elétricos. Tá? E aí, pegando este modelo exato aqui, passando para um modelo, tá? Artificial de neurônio, tá? Lembrando que esse é um neurônio artificial clássico, ou modelo de McCulloch-Pitts, ou o modelo Perceptron, tá? Quando a gente implementa, ele vira o modelo Perceptron, tá? Esse seria um mapeamento desse cara aqui,
para esse cara aqui. Tá? E como que funciona então? Perceba que aqui a gente tem estímulos chegando no neurônio, certo? Aqui a gente tem estímulos chegando no neurônio. Então esses caras aqui que estão entrando no neurônio seriam equivalentes aos dendritos. Aqui eu tenho o corpo, aqui eu tenho o corpo celular, tá? E aqui na saída do corpo celular eu tenho o axônio, tá? Instanciando isso para o nosso problema de aprendizado, tá? Aqui, se eu tiver um único neurônio, que vai ser o que a gente vai ver, tá? Aqui vão chegar os estímulos, tá? Se eu tiver um único neurônio, então esses estímulos que estão chegando são os valores dos atributos dos meus exemplos, certo? Então aqui chega o valor do atributo do meu exemplo. Aqui no corpo celular, tá? Do modelo neurônico artificial clássico, eu vou ter uma função soma. O que essa função soma faz? Ela vai pegar todos esses valores dos atributos que estão chegando, vão multiplicar pelos seus respectivos pesos. Perceba que aqui na conexão há um pezinho, tá? Então, que eu vou ponderar esse estímulo. Então, vai ficar x0, nesse exemplo aqui, né? x0 vezes wj0, x1 vezes wj1, mais x2 vezes wj2, certo? Vai somar tudo isso daí. Isso vai dar o resultado da minha função soma. Né? Isso vai me dar um valor numérico, correto? Estou chegando no valor numérico. Então perceba aqui que aqui eu preciso só, essa rede neural aqui só vai funcionar com valores numéricos. Tá? Mais uma característica dela. Vai gerar um valor numérico aqui para mim. E eu vou pegar esse valor numérico e vou submetê-lo a essa função de transferência, que é quem vai analisar esse valor numérico que eu gerei aqui na função soma e vai decidir se ele vai passar esse valor numérico para frente, se ele não vai passar, ou com que força que ele vai passar esse valor numérico para frente, certo? No exemplo que a gente vai ver hoje de função de transferência, eu vou deixar outras depois, mas a gente só vai ver uma função de transferência que é chamada de degrau. Ela passa ou não passa, não tem meio termo, passa mais ou menos, passa um pouquinho, não, ela vai passar ou não passar, certo? Mas existem outras funções aí que a gente vai ver nessa parte aqui do mais sobre redes neurais. Então perceba o seguinte, tá? Essa função soma, ela é fixa, ok? Essa função de transferência eu vou escolher a priori, portanto é fixa, ela não muda. Agora eu estou usando degrau, de repente o meu neurônio fala, opa, não vou mais usar degrau, eu vou usar a sigmoide. Tá? Agora eu vou usar... Não tem isso. Tá? Se fixou a função, ele vai usar sempre aquela função. O valor que está chegando aqui no meu exemplo, ele é fixo também. Não tem festa, minha rede neural doidona começa a alterar meus exemplos de treinamento, não. Nem um exemplo que eu quero classificar. Então a única coisa que é variável desse problema todo desse neurônio clássico aqui, são esses pesos, correto? No caso aqui, se eu tenho 3 entradas, eu tenho 3 pesos, um para cada entrada. Legal, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho alguma coisa a aprender nessa rede neural, fazer com que ela mude o seu comportamento para produzir respostas corretas, essa mudança de comportamento, ela estará na mudança desses pesos aqui, que é a única coisa que eu posso mudar no meu processo inteiro. Portanto, o aprendizado da rede neural está justamente no aprendizado desses pesos aqui. Tá? Então, toda a nossa aula teórica e prática no sentido de fazer as continhas na mão, tá? A gente vai fazer ou aprender como que a gente altera esses pesos desses neurônios para fazer a minha rede neural classificar os exemplos que eu estou apresentando para ela corretamente. Então, essa é a beleza das redes neurais. Tá? Bom, aqui eu coloquei mais algumas observações com relação às configurações, né? Número de neurônios, as conexões entre os neurônios. Normalmente, tá? Normalmente, é todo mundo de uma camada anterior conectado com todo mundo de uma camada posterior. Dificilmente você vai achar isso para alterar em alguma ferramenta, tá? Então, mas existe essa possibilidade. Fala, eu não quero esse cara conectado com essa galera aqui de baixo. Pode fazer, mas é difícil de encontrar isso na prática. Tá? Então, conexões entre neurônios, camadas entre neurônios, tudo isso configura, né, a sua topologia da rede neural. Tá?
chamada topologia ou arquitetura da rede neural também, tá? Identificar essa melhor topologia normalmente é experimental, como eu falei, há alguns guias para você utilizar devido à complexidade de problema, devido a outros problemas parecidos, etc. Mas para o seu problema específico isso é experimental, tá? O número de neurônios na camada de saída, tá? Ele vai ser de acordo com o seu problema de classificação. Então, se eu tenho um problema binário, tá? Eu posso utilizar um neurônio só, fazendo com que ele responda com valor, por exemplo, maior que 0,5, se for para a classe mais, menor que 0,5, por exemplo, para a classe menos, tá? Ou 0 ou 1, dependendo da função que eu estou utilizando. Mas enfim, eu consigo lidar com um problema, eu posso colocar 2 neurônios também, fazendo o neurônio da classe positivo responder mais forte quando o problema for da classe positivo, e o negativo responder mais forte quando o problema for da classe negativa. Tá? E aí, se eu tenho um problema multiclasse ou multirótulo, tá? Eu vou ter um neurônio para cada possível rótulo do meu problema. Então, se eu tenho lá 3 rótulos, esporte, economia e religião, vou ter 3 neurônios na minha camada de saída, certo? E aí, se é multiclasse, só um deles eu vou escolher como resposta, aquele que responder mais forte. Se for multirótulo, que eu posso ter, no caso, mais de um rótulo, tipo, esse texto é de esporte e economia. Aí eu vou ter que fazer uma continha ali para saber quais dos neurônios, de acordo com o valor do estímulo deles, valor de resposta deles, eu vou considerar como resposta do meu problema. Tá? A gente vê um problema um pouco além do que a gente vai ver aqui na disciplina. Tá? A gente vai ver a classificação multiclasse, por exemplo, na hora que a gente for aplicar na IRIS, lá que eu tenho 3 classes, bonitinho. A gente vai ter um problema, então, multiclasse, que eu vou escolher uma das 3 classes para o meu problema. Tá? Mas, de qualquer forma, para cada possível rótulo, eu tenho um neurônio na camada de saída quando o meu problema for multiclasse ou multirótulo. Tá? Bom, então, pegando esse modelo, aquele modelinho basicão que eu já tinha passado, né? A gente vai ter os sinais de entrada, que correspondem aos valores dos atributos. Tá? Então, aqui, se eu tenho... coloquei XJ. Com N atributos, foi foda, com J atributos, tá? Então, tem aqui, ó, do X1 até o XJ. Tá? Eu vou ter os pesos sináticos, tá? Ou seja, para cada X1, X2, X3, X4, até o XJ, eu vou ter um W1, W2, W3, W4 e o WJ ponderando as respectivas entradas, como eu falei para vocês, aquilo que a gente vai aprender. Tá? A gente tem também o bias. Tá? Ele sempre vai existir na rede neural, e eu vou dar a explicação dele para isso, mas além de todas as entradas, tá, que a gente tem na rede neural, que correspondem aos valores dos atributos dos exemplos, a gente sempre vai ter uma entrada extra que não está ligada ao exemplo, tá? Mas sempre vai ter ela, e ela sempre vai ter como entrada o valor 1, certo? Então, é como se eu tivesse mais uma coluninha no meu conjunto de dados, para todos os exemplos do meu conjunto de dados, esse valor sempre fosse 1, tá? E eu vou ter um WB, ou W0 também, tá? Você pode deixar como um WB, que vai ponderar esse meu bias, desculpa aqui também. Então, como se eu tivesse um atributo esse atributo fosse 1, como ele é um atributo, eu vou ter um pezinho aqui para o meu atributo também, tá? Nossa, mas para que isso é importante, tá? É importante se vocês já viram estatística, vocês já viram regressão. Vocês viram quando vocês estão fazendo uma regressão, você tem que ter um deslocamento da sua linha de regressão pelos eixos para você melhor aproximar os seus dados, tá? Então, ele tem a mesma função desse algoritmo de regressão e a gente já vai ver ele funcionando daqui a pouco. Mas a ideia é para permitir um melhor ajuste aos seus dados, tá? Depois a gente vai ter a função soma, né? Função linear pesada ou ponderada. Eu já tinha falado para vocês, então eu vou fazer x1 vezes w1 mais x2 vezes w2, tralá, xj vezes wj mais o bias vezes o w0 ou o wbias. Tá? E por fim, a gente vai ter a função de ativação, né? É aquela que vai determinar se o neurônio ele vai propagar esse sinal, né? Que é o spike, o sinal elétrico ou não. Então é esta função de ativação aqui. E no final, o resultado dessa função de ativação,
ele vai mandar esse sinal aqui, né, ou a ausência de sinal, para a minha saída. Tá? Então, a gente vai ter o sinal de saída, que é o sinal propagado pela função de ativação que a gente está chamando de y aqui. Ok? Bom, então no aprendizado supervisionado, né, o que vai consistir o aprendizado? Tá? Vai consistir no aprendizado ou na definição dos pesos, W1, W2, etc., até o WJ, tá? De forma que esse sinalzinho de saída, o Y, ele seja igual, tá, à classe desse exemplo que eu estou apresentando aqui, certo? Então, vamos supor que aqui eu só tenho uma saída, né? Vamos supor que é um problema binário, então, e eu tenho lá positivo e negativo, é a saída do meu problema de classificação. E eu apresentei um exemplo aqui, que é da saída positivo, certo? Tinha que responder com mais um aqui, certo? E por um acaso ele está me respondendo com um menos um, ou zero, tá? Pode ser menos um ou mais um, ou 0 e 1 para o problema binário, tá? Vamos supor que está recebendo com menos um. Fala, pô, mas eu apresentei um exemplo aqui que é da classe positiva, você está errando, meu filho. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ajustar esses pesos aqui, de forma que, hora que eu submeter novamente esse exemplo para cá, eu consiga gerar um estímulo mais forte, de forma que essa função aqui, que é a minha função de ativação, ela passe a gerar um exemplo mais, um sinal parecido com aquilo que eu quero. Então, que ela passe a gerar um sinal mais um aqui. Tudo bem? Então, a ideia vai ser essa do nosso aprendizado. Tá? Então, ó, a saída é comparada com a saída desejada, classe do exemplo. Os pesos do neurônio são ajustados na direção da saída desejada, tá? Isto é, de forma que a gente minimiza, tá, a diferença entre a saída da rede e a saída desejada. E o processo, tá, é repetido iterativamente, porque não é num ajuste só que eu passo meu neurônio fica perfeito. Eu vou ter que fazer algumas iterações para fazer um ajuste fino, vamos assim dizer. Não é numa pancada só, eu tenho que ir devagarzinho, eu vou ajustando ele até que ele passa a responder conforme eu quero, ou seja, conforme a saída desejada. Tá? Então, isso é feito iterativamente, considerando todos os exemplos de treinamento. Tá? E quando eu submeto todos os exemplos de treinamento para a minha rede, isso é chamado de uma época. Tá? Então, o treinamento da minha rede ele pode consistir de várias épocas, ou seja, de várias apresentações de todos os exemplos da minha rede, tá? De todos os exemplos do meu conjunto de dados, desculpa, para a minha rede neural, tá? E eu vou fazendo isso até quando, tá? Geralmente, tá? Até que a saída desejada seja próxima à saída desejada, tá? Mas o que é próximo? Tá? Bom, eu teria que definir um valor que é próximo, é 0, ou seja, só vou parar quando for idêntico, tá? Ou quando a diferença somada na média ali, de repente, for 0,0001, pode ser também, tá? Às vezes é impossível, dependendo do seu problema, você chegar nesse valor 0, tá? Então, se você colocar 0, um valor muito pequeno, pode ser que você nunca pare de treinar a sua rede, tá? Então, é comum também no treinamento da rede você fixar um número máximo de épocas, tá? Então, fala, eu vou te apresentando exemplos, se por acaso você não convergir, né, que chegar a esse valor 0, um valor muito próximo de 0, você vai parar de treinar a rede quando atingir 1000 épocas, quando atingir 100 épocas, assim por diante, tá? Normalmente eu deixo até dando umas 100 épocas aí, beleza? Bom, aqui um pouquinho mais destrinchado o modelo de neurônio, certo? Aquela sominha que eu falei para vocês, né? XI, WI, X1, W1, X2, W2 e assim por diante, tá? Mais o B vezes o W0. Tá? E aí a nossa função que nós vamos utilizar aqui na função na função degrau, na função de ativação, vai ser a função degrau, tá? Ela, então, que vai fornecer o valor de saída do meu neurôniozinho aqui. Tá? Então, hora que eu fizer essa soma aqui, eu vou passar para a minha função degrau e ela vai me dar a resposta. Tá? Então, ela que vai dar a resposta. Como eu falei, pode ser 1 ou 0, tá? Ou mais 1 e menos 1, certo? 1 ou 0, tá? 1 mais 1 menos 1, se eu tiver um neurônio só e o problema for binário,
tá? Ou ainda se eu tiver um neurônio multiclasse, tá? E esse neurônio é o neurônio da classe que eu quero ativar, então a resposta dele tem que ser mais 1. Se não é o neurônio da classe, que é o correspondente à classe que eu quero, tá? Ou da classe do meu exemplo, ele vai responder com menos 1. De qualquer forma, ou com 0, né? De acordo com conforme você modelou sua função degrau. Então, existem essas duas possibilidades de função degrau aqui, tá? E como que funciona essa função degrau? Eu vou colocar um limiar para ela, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo da função degrau desse carinha aqui, ó. Então, eu estou falando, ó, se o valor for maior que meio, você vai responder com 1. Se for menor ou igual a meio, você responde com 0. Por isso que ele dá a impressão desse degrau, que daqui para cá está aqui, daqui para cima ele vai responder com esse valor aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Se for, no caso pegando essa função de baixo, maior que 0 eu respondo com 1. Se for menor ou igual a 0 eu respondo com menos 1. Tá? Mas a ideia da função degrau é, eu vou colocar um limiar, se o valor da função soma for maior que esse limiar, eu vou responder com 1. Tá? Se for menor, eu respondo com 0 ou com menos 1. Então, a ideia da função degrau é essa daí. Tá? Bom, como que a gente vai começar, então, o nosso treinamento da rede? Tá? A gente vai apresentar ou vai inicializar os pesos. Tá? Nas ferramentas, tá, que a gente vai utilizar, normalmente esses pesos são definidos aleatoriamente. Tá? Então, esta é uma opção. Tá? Na aula, a gente vai colocar como 0. Tá? O que eu aconselharia? Tá? Na prática, você inicializar com pesos aleatórios e fazer repetidas inicializações. Tá? Lembra do Hill Climb, né? Que dependendo de onde você inicializava, ele chegava num ponto ótimo, não? Aqui vai ser a mesma coisa, meu querido. Tá? Dependendo do ponto que você colocar esses pesos iniciais, é como se estivesse num pontinho ali do seu Hill Climb. E o que essa rede neural vai fazer? Vai fazer uma subida de encosta, no caso aqui, como ela vai minimizar a diferença das saídas e das descidas, tá? Ela vai fazer uma descida de encosta, tá? Que é conhecido como descida de gradiente também, tá? Então, dependendo de onde você inicializar os seus pesos, pode ser que eles fiquem presos em mínimos locais, tá? Dependendo de como você inicializar os seus pesos, vão ficar presos não, né? Eles vão alcançar o mínimo global, tá? Bom, então, para cada padrão e estímulo de uma rede, tá, de uma determinada época, a gente vai calcular o sinal de ativação da minha rede. Tá? E se a saída for diferente da saída desejada, a saída da rede for diferente da saída desejada, quer dizer, minha rede está errando, tá? Eu vou atualizar os pesos. Tá? A atualização dos pesos é feita na direção oposta do gradiente descendente. Tá. O que isso significa? Significa que, em vez de eu ir na direção do máximo, estou indo na direção do mínimo, que eu quero minimizar, por isso que é na direção oposta. Tá? E o critério de parada é até atingir o número máximo de épocas ou até que o erro quadrático médio, não método mínimo, deixa eu deixar anotado aqui, método, porque nenhum corretor pega isso daqui, né? Porque está gramaticalmente correto, tá? De uma época esteja abaixo de milhar. O que é o erro quadrático médio mínimo? Tá? Para cada exemplinho que eu apresentar, eu vou pegar uma época. Comecei com o meu erro quadrático médio somado zerado, vamos dizer, ou uma soma dos erros zerada. Para cada exemplo que eu apresentar, eu vou pegar o exemplo, vou computar a diferença daquela saída da rede para a saída desejada do exemplo, e vou acumular, certo? O quadrado dessa diferença, porque senão uma hora pode ser uma diferença negativa, outra positiva, vai dar a impressão que eu não estou errando, tá? Então, eu vou considerar o quadrado da diferença, tá? Bom, dado o quadrado da diferença, que é um valor positivo, eu vou acumulando isso daí ao longo dos exemplos. Depois eu vou pegar e vou tirar a média, ok? Tirar da média, eu tenho o erro quadrático médio mínimo, porque o erro é a diferença entre a resposta desejada e a classe, isso é o erro. Tá? Então, o erro quadrático médio. Se ele for abaixo de um limiar, ou seja, se ele tiver um valor mínimo que eu defini para ele, tá? Eu vou parar de ter a minha rede. Tudo bem? Então, esse é o erro quadrático médio mínimo. Tudo bem? Tá? E aqui está a famosa atualização de peso do Percept, que é essa continha
que a princípio parece escabrosa, mas é muito simplesinha, que a gente vai utilizar para fazer a atualização dos pesos dos perceptos. Tá? O que cada um desses termos significa? Bom, eu vou ter um peso WI, certo? O peso WI pode ser o W1, pode ser o W2, enfim. Tá? Mas eu vou, uma vez que eu tive erro, eu vou atualizar todos esses caras aqui. Bom, tem o peso WI, certo? Supondo que fosse o W1. Tá? Na próxima iteração, ele vai ser igual ao que ele é agora, certo? Na iteração atual, mais uma taxa de aprendizado, que é o que vai me dar o passo, vamos dizer assim, a força com que eu vou atualizar esse cara na direção oposta do gradiente, tá? Eu acho que eu já tinha passado para vocês na aula 5 o porquê utilizar esse carinha aqui, tá? Depois a gente vai fazer umas brincadeiras com ele, tá? Aqui o D de N é a saída desejada e aqui é a resposta da minha rede, tá? Vezes o valor, tá? De entrada, tá? Que foi submetido à rede para aquela determinada conexão do neurônio, tá? Então aqui, ó, eu tenho o W1. O W1 eu vou atualizá-lo proporcional ao peso do X1. Ah, por que isso? Tá? Porque isso eu já vou fazer aqui para mostrar para vocês, ao invés de falar a teoria, eu já vou mostrar na prática, tá? Que vai ser exatamente o exercício que a gente vai fazer aqui, beleza? E eu vou deixar esse exercício então para o próximo vídeo.